Nos disseram que absolutamente não podemos usar nosso telefone comercial quando não estivermos trabalhando. O trabalho que faço requer toneladas e toneladas de comunicação, coordenação e muitas vezes muitas coisas são sensíveis ao tempo. Então, frequentemente, se um de nós não consegue falar com alguém, ficamos completamente preocupados. Portanto, tem sido a norma para nós nos comunicarmos com antecedência, para que possamos planejar nosso dia. Isso nunca foi um grande problema para nós, pois geralmente leva apenas de 5 a 10 minutos para confirmar se tudo está indo conforme planejado ou ser informado de quaisquer mudanças algumas horas antes de começarmos o dia. Isso é mais para facilitar nossa vida e trabalho para todos. Cerca de 2 meses atrás, a empresa decidiu que não podemos usar nossos telefones de trabalho, a menos que estejamos em horário. Eles reprimiram agressivamente todos que fizeram isso. Os supervisores e gerentes até ligavam ou enviavam uma mensagem para o funcionário quando eles não estavam no horário só para nos testar. Quem respondesse seria advertido. Não importa o quanto reclamamos, eles se recusam a ceder ou ouvir de qualquer maneira. Eles têm a palavra final. Relutantemente, todos concordamos em seguir a política. Sem surpresa, todo mundo decidiu parar de responder seus telefones assim que terminasse o expediente. Surpresa, surpresa. Quase todo mundo tem chegado atrasado praticamente todos os dias. Muitos compromissos foram perdidos. Toneladas de erros foram cometidos porque ninguém conseguia obter as respostas de que precisavam. Os clientes começaram a reclamar como loucos. O escritório e os gerentes foram imediatamente bombardeados com toneladas de telefonemas e ficaram muito atrasados em tudo. Esta semana, todos fomos convocados para uma reunião. Eles nos perguntaram o que poderiam fazer para nos ajudar a resolver essa bagunça. Estávamos todos irritados com tudo isso, pois não era um momento divertido para nós também. A maioria de nós basicamente disse a eles que os avisamos repetidamente e eles não deram ouvidos. Então, eles que resolvam essa bagunça. Eles tentaram sugerir um código especial para que saibamos se é extremamente urgente, mas ninguém quer carregar seu telefone pessoal e de trabalho o tempo todo apenas por precaução. Na verdade, a maioria de nós disse a eles que desligamos o telefone ou o colocamos no mudo assim que chegamos em casa. Eles tentaram flutuar a ideia de nos tornar todos assalariados, o que foi imediatamente rejeitado, pois eles têm um histórico horrível de sobrecarregar seus funcionários assalariados. Eles tentaram nos perguntar se estávamos dispostos a voltar ao antigo método. Isso também não deu certo, pois houve reações mistas. Alguns concordaram com a ideia, outros disseram absolutamente não, a menos que eu seja pago por esse tempo, e alguns simplesmente não querem lidar com o telefone quando não estão em horário de trabalho. A reunião terminou sem que nada fosse resolvido. Agora, o CEO, o RH e outros gerentes superiores estão ficando loucos tentando descobrir como lidar com essa confusão delicada. Foi tão glorioso vê-los batendo repetidamente contra a parede por causa de ajustes estúpidos que ninguém quer. Se você não faz parte do problema, você não faz parte da solução. Recentemente comentei em um post e lembrei deste. Postando aqui para sua diversão. Ao longo dos anos, desenvolvi um mantra aparentemente contraintuitivo que diz: se você não faz parte do problema, não faz parte da solução. Esta é a história de como essa gloriosa epifania me ocorreu pela primeira vez. Eu nunca fui de aceitar muita besteira de ninguém, e especialmente não de passar besteiras para os outros. Obviamente, isso me levou a ingressar no exército ainda jovem, onde tais atitudes eram elogiadas. De alguma forma, sobrevivi aos meus dias de militar com essa atitude de empreendedor a ponto de ser colocado como líder de uma divisão. Meu departamento era responsável por todos os principais equipamentos da minha unidade. Cada divisão possuía seu equipamento específico, e como um todo o departamento mantinha bastante administração para este equipamento. Horas de operação, registros de manutenção, leituras de hora em hora para cada medidor e medidor, etc. eram mantidos em papel. Eu quero dizer um monte de papel. Sendo assim, as pessoas sob minha responsabilidade desenvolveram um sistema eficiente onde cerca de uma resma de formulários em branco eram pré-fabricados e marcados com marca-texto amarelo e prontos para copiar todos os dias para fazer os formulários para o dia seguinte. Curiosidade: as marcações feitas no marcador amarelo não serão transferidas para as cópias quando alimentadas por uma copiadora. No dia em questão, minha divisão era responsável por fazer formulários para uso no dia seguinte. No entanto, o alimentador automático de documentos da copiadora quebrou. Agora, nas Forças Armadas, não existe horário de trabalho estabelecido. Nada de pegá-lo de volta no dia seguinte.
Você trabalha até que o trabalho esteja concluído, seja meio-dia ou meia-noite, e começa do zero no dia seguinte. Então, obviamente, há muito incentivo para fazer o trabalho, e bem feito, para que você não seja chamado de volta para consertar, para que você possa ir para casa. Estar lá períodos de tempo em que você está destacado e casa é um quartel do outro lado do mundo, quando você não estava destacado, o tempo em casa era algo a ser valorizado no final de um dia de trabalho. Eu dei uma olhada e esta copiadora estava em sua última etapa. O plástico estava completamente quebrado e, obviamente, vários reparos anteriores foram feitos para prolongar sua vida útil. No entanto, as feridas da copiadora agora eram claramente terminais e nenhuma vida adicional poderia ser concedida com qualquer quantidade de engenhosidade. Por assim dizer, declarei não ressuscitar e enviei alguém para requisitar um substituto. Ao retornar, fui informado de que o oficial de suprimentos havia negado meu pedido, alegando que cópias manuais ainda podiam ser feitas usando o vidro de originais, um documento e um lado de cada vez. E conformidade maliciosa. Agora, antes de terminar, quero que você se lembre que 1. Não aceito merda de ninguém. 2. Meu departamento estava usando esta copiadora diariamente para mais de 500 documentos. 3. Isso afetaria diretamente a quantidade de tempo que as pessoas tinham com suas famílias. E 4. Eu não estava prestes a deixar a merda descer para as pessoas abaixo de mim. Levei esta copiadora para os aposentos do oficial de suprimentos junto com uma marreta. Você não saberia, mas ao vê-lo de perto, e suas entranhas por todo o chão, o oficial de suprimentos não apenas concordou que uma substituição estava em ordem, mas aprovou a transferência de uma copiadora raramente usada de outro departamento. Claro que conversei mais tarde, mas nas palavras do tenente Aldo Raime, já fui mastigado antes? Eu concordei e custei ao meu chefe seu bônus e seu trabalho. Durante meu primeiro trabalho na cozinha, há muitas luas atrás, um garçom veio até a cozinha e disse que o cliente queria o hambúrguer muito bem passado. Estava tranquilo e entediado, então decidi cuidar disso. O primeiro passo foi grelhá-lo normalmente na chapa. Uma vez que estava bem passado e seco pra caramba, joguei-o na fritadeira por 1 minuto e, em seguida, o coloquei na grelha. Ele pegou fogo bonito. Depois voltou para a chapa antes de ser montado no prato. Garanti ao garçom que fiz como o cliente solicitou, honestamente pensando que ele devolveria. Você acreditaria que o garçom voltou para me dizer que o cliente pediu para falar com o cozinheiro sobre o hambúrguer? Estava perfeito. Ninguém nunca o tinha cozinhado como eles queriam até então. Tarefa falhada com sucesso, eu suponho. Usei a mesma técnica uma outra vez em um emprego diferente e recebi o mesmo feedback. Sou um profissional corporativo em gerência intermediária. Meu chefe é um gerente sênior e é horrível em seu trabalho. Ele recebeu suas metas anuais enviadas pelo éter corporativo e, naturalmente, acrescentou essas coisas à minha lista de responsabilidades. Ele receberia um bônus substancial por concluí-las. Eu não receberia nada. Ele levaria todo o crédito e me diria que eu tinha sorte de tê-lo como mentor. Ele tinha essa personalidade de grande chefe. Era um bom conversador que agia como uma celebridade e se achava tão importante que não podia ser incomodado pelas pessoas em níveis inferiores. Ele só queria interagir com pessoas sobre as quais pudesse se gabar, e além de se curvar para beijar-lhes os traseiros, passava a maior parte do tempo no trabalho navegando em aplicativos de namoro. Éramos um grupo muito requisitado dentro da empresa e tínhamos uma porta giratória de pessoas vindo à nossa área diariamente em busca de ajuda. Os funcionários não gerenciais não podiam ter celulares e não tinham acesso ao e-mail, então parar em nossa área era a única opção deles. Meu chefe ficava furioso se eu não estivesse em meu escritório para receber todo o tráfego. Completar as metas dele exigia que eu saísse do meu escritório. Ele exigia que eu ficasse em meu escritório durante todo o meu expediente todos os dias e me acusava de sair da propriedade e roubar tempo da empresa, porque se eu não estivesse em meu escritório, como ele saberia que eu estava trabalhando? Então eu obedeci. Fiquei em meu escritório. Quando chegou a avaliação anual dele, ele perdeu o bônus. Porque ele não alcançou nenhuma meta durante o ano inteiro, ele ficou sob escrutínio intenso. Descobriu-se que ele estava usando fundos e recursos da empresa para levar as peguetes a lugares caros e estava lançando isso como despesas relacionadas ao trabalho. Ele também usou fundos da empresa destinados a uma atualização do prédio para construir um novo pátio em sua casa. Ele pediu ao empreiteiro, um amigo dele, para fazer o trabalho e encontrar uma maneira de incluir o valor na fatura da empresa. Ele foi prontamente demitido.